O assunto hoje é o sistema de certificação FSC, tá? Esse selo aqui que vocês veem na tela, possivelmente o selo FSC é o principal selo, o selo mais conhecido dentre esses selos ambientais. Eu tinha comentado na aula anterior, né, que diversos produtos de base florestal podem ter os selos de certificação florestal. Comentei sobre o nosso livro, né, de certificação florestal, na qual ele próprio, além de o assunto ser certificação florestal, ele possui também o selo. Então é isso que vai orientar o consumidor, né, que vai mostrar para o consumidor a procedência ambiental daquele produto. Então a gente tem aqui o selo FSC, lembrando que essas marcas, né, elas são protegidas, tá? Aqui a gente está usando nesse curso apenas para fins educacionais, sem nenhum fim lucrativo, né? Os vídeos são gratuitos, então uma forma de mostrar para os internautas e também para os consumidores, né, o que cada selo diz, né, qual que é a importância e como que surgiu cada selo. Então no caso do FSC, o FSC é a sigla do Forest Stewardship Council, que numa tradução livre para o português é o Conselho de Manejo Florestal. Então o FSC ele possui escritórios nacionais, por exemplo, como o FSC Brasil, que inicialmente ficava em Brasília e hoje em dia fica na cidade de São Paulo, tá? E o FSC ele começou naquelas discussões lá nos Estados Unidos, lembra que eu falei na aula anterior, com a sede primeiramente no México. E hoje em dia a sede mundial do FSC está em Bonn, na Alemanha. O FSC ele teve como estratégia como se ele estivesse fincando bandeiras em cada país. Então ele tem o seu escritório próprio em cada país, tá? Como se fossem filiais deles. É importante que vocês gravem isso, porque quando eu for falar sobre o PFC, vocês vão ver que a estratégia do PFC foi diferente da do FSC. Então, por hora, lembrem que o FSC está presente em vários países do mundo e ele colocou ali os seus escritórios nacionais, como se fossem filiais. Tudo bem? Bom, então no próximo slide a gente vê que o FSC é uma organização internacional, independente, sem fins lucrativos e não governamental, fundada em 93 e atualmente com sede na Alemanha. Ele é constituído por entidades ambientalistas, pesquisadores, comerciantes de produtos florestais, comunidades indígenas, indústrias e certificadores de mais de 30 países. Tudo isso aqui, gente, é aquilo que a gente fala de stakeholders, né? As partes interessadas, aqueles que influenciam e são influenciados pelas empresas. Bom, o FSC ele é constituído por câmaras. Então essas câmaras elas são divididas em três aspectos, né? O social, ambiental e o econômico, e países do hemisfério sul e hemisfério norte. Então tu vai ter uma câmara que é social, hemisfério sul, ambiental, hemisfério sul, econômico, hemisfério sul. Então os países do hemisfério sul são aqueles países em desenvolvimento, por exemplo, como o Brasil. E o do norte, os países desenvolvidos, né, como o oeste europeu e Estados Unidos. Logicamente, essa é uma nomenclatura que já existe há muito tempo, né, falando sobre os países em desenvolvimento, o que são países desenvolvidos, e a literatura ainda traz essa nomenclatura tão usual. Funções do FSC: mediar soluções de conflitos entre os atores sociais. Então, ocorreu algum conflito que demandou uma intervenção judicial, o FSC vai analisar. Credenciamento das certificadoras e desenvolvimento de padrões e políticas e apoio a iniciativas locais. Então, credenciamento, monitoramento de certificadoras. O FSC define as regras do jogo, né, em parceria com outros órgãos, como o ASE, por exemplo. E as certificadoras é que fazem um trabalho a campo, tá? Então é função
do FSC fazer isso. Aí a gente tem o site do FSC Internacional, tá, cuja sede é em Bonn, na Alemanha. Temos aqui o site do FSC Brasil. Logicamente esses sites eles já estão atualizados, tá? Isso é da época que eu montei essa aula. Então o site do FSC, quem tiver interesse, tanto o FSC internacional quanto brasileiro, basta vocês entrarem lá na procura do Google, por exemplo, e colocarem lá FSC Brasil, FSC Internacional, que vocês vão ter uma série de informações a respeito desse sistema de certificação, ok? Então lembrar que as marcas são protegidas, tá? Aqui a gente apenas mostra como caráter educativo e sem nenhum fim lucrativo, tudo bem? Então eu espero que tenha ficado claro. Na próxima aula a gente vai falar sobre o Sistema de Certificação Brasileiro, o CERFLOR. Aguardo vocês.